Graças e paz, povo de Deus, como é que vocês estão? Estamos na nossa 9ª aula, genealogias e a história de José, tá? Eu acho que eu coloquei tudo junto, mas não é a mesma coisa, tá? A gente vai falar sobre genealogias e a história de José, que é a nossa última aula de Gênesis. Gente, eu não esqueci de Gênesis 34, que a gente vai fazer exegese. Só que eu deixei para fazer sexta-feira, porque aí a gente usa todo o material que a gente já tem em mãos pra gente fazer uma exegese bem legal, bem completa e fazer tudo sentido, tá? Você conseguir procurar ali no seu material mesmo e você conseguir encontrar tudo que você precisa para uma boa leitura. Não vou dizer para uma boa interpretação, porque a parte Gênesis, ele é narrativo. Então, quando ele é algo narrativo, a gente não tem muito o que interpretar. A gente tem muito o que compreender, entendeu? E a jogada, a pegada aqui é a compreensão mesmo. Mas antes, vamos orar? Soberano eterno Deus, Pai, queremos te agradecer. Espírito Santo de Deus, encha-nos cada vez mais de ti. Obrigado pela oportunidade, Deus, de podermos estar te servindo, te adorando, aprendendo mais de ti. Continua com cada um dos teus filhos, seja com eles, Deus, surpreenda cada um deles, Pai. Responda as orações dos teus filhos. Fala segundo, Deus querido, a tua vontade. Mostra para eles, Deus querido, como tu és perfeito em tudo que tu faz, Deus. Já queremos te agradecer pela tua infinita bondade. Continua conosco. Ministra os nossos corações, nos traga clareza e entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vambora! Gente, é a segunda vez que eu tô tentando gravar essa aula. Sempre acontece alguma coisa. Enfim, vamos lá. A gente agora vai começar falando sobre o capítulo 36, tá? Que foi da onde a gente parou. Que vai falar sobre a genealogia, sobre os descendentes de Esaú. A menção aos descendentes de Esaú na Bíblia tem uma relevância histórica e teológica muito significativa, justamente porque a narrativa bíblica é construída de forma entrelaçada. Como assim entrelaçada? Um livro, ele vai se conectar com outro livro, lembra que eu já falei isso para vocês? Que às vezes tem livros que a gente consegue ler eles juntos, como Esdras, Neemias, os livros dos profetas maiores. Muitos deles a gente consegue correlacionar textos, porque muita coisa aconteceu dentro de um determinado tempo, e cada um vai trazer uma visão diferente. Não são todos... não é o todo o livro, não é toda a história, mas vai ter textos, vai ter contextos importantíssimos, vai ser tão interessante que vai ter textos que vai fazer menção, que vai conseguir explicar comportamento de outra pessoa. Então a Bíblia, ela tá assim toda entrelaçada, não só no Antigo Testamento, mas com o Novo Testamento também. Tá? A gente vai ver muito que Jesus fazia menção das palavras dos profetas. Ele vai ter muito comportamento que vai lembrar aquilo que os profetas já haviam profetizado, falado. Enfim, mas bora para aula. Michele, por que as genealogias são importantes? Por que Gênesis fala tanto de descendência? Por quê? A gente precisa entender da onde aquele povo veio e o porquê que a gente precisa entender. Porque quando eu entendo da onde aquele povo veio, eu vou conseguir entender a cultura dele. Por exemplo, o Brasil, ele é diferente, vou te dar um exemplo, de um país comunista, como Japão. Japão? Não, vamos para a Coreia. Para a Coreia, por exemplo. É diferente. O Brasil é diferente da Coreia, é muito diferente. Por exemplo, lá eles são mais reservados, são mais preservados. Eles velam mais pela família. Surpreendente, né? Mas eles velam mais pela família. Saiu até agora uma campanha que eu vi publicitária acerca deles, dizendo que eles estão proibindo, em umas partes da Coreia, homens afeminados aparecerem nas operadoras de transmissão, como TV, internet. Eles não querem homens que tenham aparência de mulher. Eles não querem homem afeminado. Na verdade, acho que eles querem excluir um pouco esse do K-pop, né? Que os homens têm aquela aparência muito delicada. Porque eles entenderam que tudo aquilo, por exemplo, que a geração de agora absorve. O homem que está sendo gerado agora, ele vai crescer vendo, pô, referência de homem é esse daí. Então, a tendência é eles se tornar aquilo que eles veem. Então, por isso que eles estão excluindo isso. E estão incentivando mais homens trabalhadores, soldados,
que nem de filmes do Rambo. Gente, tá na internet, só vocês procurar, tá? E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente sabe da onde o povo vem, a gente entende o seu comportamento. Todo mundo sabe que os coreanos, que os japoneses, eles são muito mais educados. A gente sabe que eles têm uma educação extrema de não jogar lixo na rua. Não sei se todos vocês acompanham futebol, mas até em jogos, quando as pessoas jogam lixo no campo, depois eles vêm recolhendo. O brasileiro não faz isso, o brasileiro é meio lambão. Mas eles não, Gente, isso fala muito. E o comportamento dele é bem explicado pela cultura dele, de onde ele veio. E isso lá para eles é extremamente importante. É uma coisa que é bem disciplinado. Eles são um povo bem disciplinado. Então, para vocês entenderem, eu tentei fazer assim uma comparação para ficar mais fácil, para ficar mais coeso. Ok? Vambora. Então você já entendeu o porquê que a genealogia ela é importante, para a gente entender a cultura, para entender como aquele povo age, da onde ele veio. Tá, Michele, ó, a maioria vai começar assim, depois de Noé. Depois de Noé, Cã, Jafé e... Meu Deus, tem mais um. É Cã, Jafé... Gente, eu esqueci o nome do outro. Como é que pode? Jesus! Peraí, vamos lá para Gênesis 10. Olha, meu Deus! Vamos lá. Sai fora. Já pensou? Eu esquecendo as coisas. Ó, Cã... E eu esqueci, me fugiu da cabeça, é mole? Jafé, já falei. E Sem. Gente, os principais. Me perdoe, os principais. Sem, que são os povos semitas. Gente, e Gênesis 10? E Gênesis. Deixa eu ver. Gênesis 15. Gênesis 15? Sim. São muito importantes. Por quê? Eles vão explicar. É aqueles textos que a gente não lê. Gênesis 10 e Gênesis 15. Por quê? Só tem nome. Ele vai falando sobre a genealogia, mas vai explicar. Isso ali é importante porque a Bíblia está contando como a terra foi povoada depois do dilúvio. Quem foram os próximos povos a existirem, ok? E através dessas genealogias a gente consegue explicar muita coisa, que nem lá. Em Gênesis 34, vai falar sobre o príncipe Siquém. Siquém, o nome dele era o mesmo nome do seu povo. Gênesis 34. E ele era do povo, fazia parte, né, do povo heveu. E o povo heveu é quem? É descendente da família de Cã, lá. E quem é Cã, Michele? É um dos filhos de Moisés, olha, meu Deus, de Noé. É um dos filhos de Noé. E o povo dele é aquela região da África e uma parte do Oriente Médio. Então, você vai saber que eles vieram daquela banda. Tá na nossa aula, acho que na nossa terceira aula. Tem um material legal falando sobre isso. Ok? Vambora. Então, você já entendeu que as genealogias são importantes, porque elas funcionam explicando a origem, de onde veio, como eles se comportam e para onde vão. Isso é uma forma clara da Bíblia deixar que nada surgiu do nada, ok? As genealogias são como pontes que ligam personagens e histórias diferentes, mostrando que tudo faz parte de um grande plano. Elas reforçam quem carrega a promessa de Deus, por exemplo, a linhagem de Abraão, que vai até Jesus, e quem está fora dela também, mas ainda assim participa da história, ainda é relevante, ainda é importante. Em Gênesis, é diferente, a genealogia de Gênesis ela é diferente dos demais livros. Não é tudo a mesma coisa, tá? Em Gênesis, a narrativa que o texto vai usar ali é para explicar a fundação, da onde veio, tá? Nos outros livros não é assim, não é? Tem outros objetivos, ok? Vamos lá ver as diferenças. Como eu falei para vocês, ela é fundacional, né? Ela tem para explicar de onde veio. Mostram como o mundo foi povoado após Adão e Noé e como as promessas passam por Abraão, Isaac e Jacó. E como mapa inicial da nossa história.
Nos outros livros, como Êxodo, e Números, Crônicas e nos Evangelhos, tem funções específicas, que nem eu falei para vocês. Por exemplo, em Êxodos e Números servem para organizar tribos em funções, que nem vocês sabem. O pessoal fala muito assim, é levita. O fulano é levita. Não, ele é da tribo de Levi? Não, então ele não é levita. É sacerdote, é da tribo de Levi, vem lá vem lá daquela tribo específica? Não veio, então não é. Então, tipo assim, você vai ver que vai explicar cargos específicos. E isso a gente está falando de quem? Do povo de Deus, ok? Em Crônicas, vai reforçar a identidade nacional e a legitimidade da realeza e do sacerdócio. Nos evangelhos, especialmente em Mateus e Lucas, genealogia vai mostrar que Jesus é o cumprimento da promessa feita desde Abraão até Davi. Perfeito, né? O evangelho que mais mostra isso vai ser o evangelho de Mateus, tá? Porque ele vai focar em mostrar que Jesus cumpriu todas as promessas, tudo se cumpriu nele. Ok? Vambora. Se a gente for pensar de uma forma criativa, a gente pode imaginar como se fosse uma grande novela familiar. Por exemplo, Gênesis é a primeira temporada apresentando os personagens principais e as suas famílias. Os demais livros são as temporadas seguintes, onde essas famílias crescem, brigam, se reconciliam e cada genealogia é como a abertura da novela, mostrando quem é filho de quem e quem herdou qual papel. As genealogias em Gênesis e nos demais livros da Bíblia têm a mesma essência, mostrar a continuidade da história e da promessa de Deus, mas cumprem funções diferentes, cada uma dentro da sua narrativa. Michelle, as genealogias são todas iguais? Não. Agora você já sabe que não são iguais, tá bom? Em Gênesis é só para explicar mesmo, de forma fundacional, para explicar da onde que veio aquele povo, explicar os costumes e os comportamentos daqueles povos. Já nos outros livros tem algo mais específico, tá? Como serviço, obrigações, sacerdócio, dizer quem tinha direito às monarquias, tudo isso, ok? Eu não sei se monarquia entra, eu acho que entra, né? Acho que vocês conseguiram entender que eu tô falando de quem tinha direito a ser rei, rainha, esse tipo de coisa, ok? Como eu já expliquei isso para vocês, bora adiantar. De forma simples, Gênesis mostra as raízes da história da promessa, e os outros livros mostram como essas raízes se ramificam, sustentam a identidade do povo e culminam até Jesus. Assim, as genealogias não são listas frias de nomes, mas o fio condutor que mostra que toda a narrativa bíblica é uma só, com começo, meio e fim. Acredite, tudo quanto foi revelado é importante e se conecta com outros eventos descritos em outros livros. Acerca do capítulo 33 e 36, e a sua relevância. Esaú, agora a gente vai falar do capítulo 36, tá, gente? Sobre os descendentes de Esaú. Esaú, os descendentes deles eram um povo edomita. Considerado ancestral, Esaú é considerado o ancestral dos edomitas, um povo que aparece diversas vezes em conflito com Israel ao longo da história bíblica. E a genealogia nos ajuda a situar quem eram esses povos vizinhos e como se relacionavam com os israelitas. Então, quando você lê sobre eles, sobre guerras mais à frente nos outros livros, você já vai trazer a memória e falar, poxa, são os descendentes de Esaú, tá bom? Então você que era aquele que era chamado de Edom, né? Que era vermelho. Então os edomitas vieram deles, e vocês vão conseguir fazer essa conexão. Falar assim, poxa, mas Esaú não é o irmão de Jacó? Você vai conseguir entender todo o enredo, vai conseguir, às vezes, até entender a raiz do problema. Isso vai ser maravilhoso, porque vai fazer tudo sentido na sua cabeça, na minha cabeça, porque isso me ajuda muito também. Ao descrever os descendentes de Esaú, a Bíblia fornece um mapa das nações que cercavam Israel. Isso é essencial para entender os embates militares com guerras, as tensões narradas em livros como Reis, Crônicas e os Profetas. Ok?
além deles serem parentes próximos, você vai ver que a maioria dos conflitos que é descrito que cerca o povo de Israel é do seu próprio povo, dos seus parentes próximos. Ok? Vou adiantar para a aula não se prolongar e acho que vocês já conseguiram entender bem qual é a função das genealogias na Bíblia. E a genealogia, elas não são iguais, tá? Em Gênesis, ela tem um papel fundacional de explicar de onde veio cada povo. E nos outros livros, ela vai ter mais uma orientação mais específica. Ela vai dizer quem pode fazer o quê, o povo que é destinado para algo específico, sacerdócio, tribos, vai explicar, tipo, não era todo mundo que poderia servir, era um povo específico e separado. E não era separado por unção, era separado por tribo. Ok, simbora. Tô na segunda folha, vou começar a falar sobre José. A história de José é narrada em Gênesis 37 ao 50. A gente acabou de falar sobre os descendentes de Esaú, a gente vai entrar em Gênesis 37, vamos parar lá em Gênesis 50, ok? E é uma das mais ricas e contínuas da Bíblia, tanto em termos literários quanto teológicos. Ela começa com José, o filho amado de Jacó, que recebe uma túnica especial como sinal de predileção. Seus sonhos, nos quais seus irmãos e até seus pais se curvam diante dele, despertam inveja e ódio, como vocês já sabem. Os irmãos conspiram contra ele e o vendem como escravo para mercadores que levam ao Egito. Esse ato é motivado por rivalidade familiar, inaugura uma trajetória marcada por sofrimento, mas também pela providência divina. Aí eu fiz o que? Um apanhado para vocês do que diz os textos. Eu acredito que vocês já conheçam bastante, né, a história de José, tá? Então eu vou adiantar um pouco para a gente ganhar um pouco mais de tempo e a aula não ficar muito extensa, porque eu sei que isso é cansativo e às vezes se torna até chato. Então vamos tentar resumir a história de José. Quem é José? José é alguém extremamente importante. José é alguém que foi visto desde sempre por Deus. Por que ele foi visto desde sempre por Deus? Ele não era alguém só predileto pelo seu pai. Aí a gente vai ver que dentro de Gênesis, porque a gente está em Gênesis, a gente vai ver que havia sim, os pais tinham os seus filhos prediletos, tinham aqueles que eles amavam mais. Tinha diferença em forma que tratavam. E hoje em dia também é assim, e nunca mudou, sempre foi assim, né? Mas eu acho que nessa época ainda era um pouco mais crítico. Além do fato de ter aquele adeno da primogenitura, lembra? Que os mais velhos eram os mais importantes. No caso aqui de José, é bem diferente, porque José e Benjamim, eles são os filhos da mulher amada de Jacó. É uma coisa assim bem louca, porque ele amava tanto, mas não tinha não só tinha ela, né? Tinha outras mulheres também. Enfim, então José, ele é vendido pelos seus irmãos, como vocês já sabem. Ele vai parar na casa de Potifar, vai trabalhar lá, até que a mulher dele vai armar uma fofoca com ele, que vai querer ele. E ele, para se manter fiel, vai fugir dela, ele vai parar na prisão. E Deus começa a preparar ele para viver algo que ninguém mais tinha vivido. Só que a teologia, ela vai nos falar que, eu não sei se vocês conseguiram já entender isso durante a gente leu todo o Gênesis. Eu não sei se vocês vão conseguir entender isso. E qual é a pegada disso tudo? É que José, ele era um estrangeiro e ele chegou a um cargo muito alto. Há umas teorias dentro de Gênesis que vai dizer que algumas partes do Egito estavam sendo governados por um povo chamado povo Ixos. Depois vocês podem até pesquisar sobre eles. E o que eram os Ixos? Os Ixos, eles dominaram o Egito nesse período. E há uma teoria de que o líder atualmente, naquele período onde José foi levantado governador, era... Como é que fala? Fazia parte desse povo Ixo. Tanto que os estrangeiros não eram bem recebidos.
Tanto que quando ele foi recebido e ele conseguiu fazer todas aquelas proezas que salvou o povo da fome, ele recebe um convite para trazer a família dele para o Egito. E ele traz toda a família dele para o Egito. E ali eles são bem-vindos, eles crescem, eles multiplicam, o povo de Israel se multiplica ali no Egito. Passado o tempo, isso é toda a teoria, né, que a gente aprende sobre esses povos. Passado esse tempo, o Egito consegue recuperar o poder, os egípcios conseguem recuperar o poder dos Ixos e expulsam eles de lá. E o que acontece? Quando eles conseguem recuperar a totalidade de novo do seu povo, porque eram partes e partes separadas, os Ixos não dominaram todo o Egito, eles dominaram uma parte. O que eles começam a fazer? Eles começam a falar assim, não, esse povo aqui não é nosso povo. Eles estão na nossa casa, mas agora eles não são mais bem-vindos. Então eles começam a apagar todo o histórico de José. Poxa, como é que eles vão deixar salvo nos arquivos deles, falando que um hebreu, como é que fala? Que um estrangeiro salvou o povo deles da fome. Eles nunca iam aceitar isso. Eles nunca iam querer dar a glória para José, porque eles tinham os deuses deles que eles cultuavam e eles não aceitavam a ideia de um Deus só. Eles eram politeístas. Eles tinham deuses para tudo no Egito. Então eles queriam recuperar a identidade cultural deles e a identidade religiosa também. Então o que eles fazem? Eles começam a apagar todo o histórico de José, tudo que José fez, todos os feitos de José. E a partir daquele momento, o povo de Israel, que era bem-vindo, que vivia bem ali, começa a se tornar um povo oprimido. E é interessante porque eu acredito que isso não aconteceu de um dia para o outro, entendeu? Mas isso fala muito da comodidade, né? E o povo de Israel passava muito por isso. Tanto que quando Moisés lá na frente vai tirar eles do Egito, eles vão começar a sentir falta, sabe, daquelas poucas coisas das cebolas que eles tinham no Egito. Eles se acostumaram com o sofrimento, se acostumaram com o pouco que eles tinham. E às vezes a gente é isso, às vezes Deus quer nos levar para um patamar diferente, Deus quer mudar a gente de cenário, quer tirar a gente daquele mesmo lugar, mas a gente se acostuma e a gente paralisa. A gente fica preso naquele ambiente. Esses dias eu estava pedindo a Deus estratégias diferentes para conseguir ler a Bíblia e entender coisas que estavam escritas nas entrelinhas. Não estou querendo acrescentar nada, só que às vezes para pregação, para ministração, a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa entender de forma emotiva o que o texto quer dizer. Não só literalmente, mas a gente precisa sentir a emoção. E o texto, que nem eu pedi para vocês estudarem sobre Diná, ele é extremamente rico, porque ele vai falar de culturas diferentes, ele vai falar sobre sofrimento, ele vai te trazer uma sensação de dor quando vocês lerem, porque você vai entender que ela sofreu, que ela passou por isso. Aí, se a gente fosse usar o texto de Gênesis 34 para uma pregação, seria tipo a pregação da pastora Helena esses dias, uma pregação de denúncia, uma pregação de repúdio, sabe? Uma pregação para advertir, para explicar, para condenar esses tipos de atos, entendeu? Então, toda a Bíblia, ela é útil. A gente consegue aprender. As pessoas falam assim, a Bíblia é um livro que tem muita violência. Tem de tudo na Bíblia. Você vai encontrar a resposta para tudo. Mas não quer dizer que você precisa copiar. Você não precisa, como é que eu vou te dizer, reproduzir. Você precisa ter maturidade para entender e aprender. O objetivo dela é te ensinar, para você aprender. Ela não vai omitir história, não vai omitir conteúdo. E a gente vai ver muitas vezes, até no caso lá de Tamar, vocês já leram também, que Deus, a Bíblia o texto vai dizer simplesmente assim, deixa eu procurar aqui para ler para vocês. Vocês já leram, eu tenho certeza que vocês já leram, que ele vai falar, Judá e Tamar, 38, vai dizer que Deus o matou, assim, o matou.
E o que fazia era mal aos seus olhos. Gênesis 38:10. Pelo que o Senhor o matou, pelo que o Senhor também o matou. Tá falando de quem? De Onã. Deus matou Er e Onã, porque eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Deus o matou. Como? Cadê? Cadê a informação? Como eles morreram? Diz que eles matou. Morreu. Deus simplesmente falou, chega. Então, a gente precisa ter uma maturidade para ler e entender esses textos. Michele, como é que a gente entende? Aí olha a pegada aqui. Como é que a gente entende a atitude de Deus dentro desses contextos? Tipo, matou, mas matou por quê? Através dos povos, das genealogias. Através das genealogias, a gente vai entender a cultura, como eles se relacionavam com Deus, o que era aceito, o que não era aceito. Então, esse povo aqui específico, eu já pulei pro Gênesis 38, né? Esse povo aqui específico, que eles eram irmãos, Er e Onã, eles eram descendentes de Judá. O que acontece? Tamar era a esposa deles. E Judá, versículo 6, vai dizer: Judá, pois, tomou uma mulher para Er, seu primogênito, cujo nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Como é que você vai descobrir o porquê que ele era mau? Você vai lá, eu não vou falar, que senão vai ficar muito fácil. Você vai lá e vai estudar, que já tem no nosso material, tá lá nas nossas aulas, que vai falar sobre cultura, como ele se comportava, e você vai ver que o comportamento dele era... provavelmente ele fazia algo que violava a Deus. Provavelmente ele deveria ter outros ídolos. E ele... Porque geralmente Deus nunca dividiu a glória dele com ninguém. Mas dentro do contexto de Gênesis, a gente vai ver muito essa preservação, a adoração exclusiva a Deus. A gente vai ver que lá na frente Deus vai pedir para... Meu Deus, fica me fugindo toda hora a palavra, gente. Eu tô comendo muito queijo. Deus vai pedir para Jacó para ele voltar e consagrar a casa dele de novo, retirar os ídolos do meio. Então, quando você vai lendo o texto, você vai ver, poxa, você vai ver que Deus não dividia a adoração dele com ninguém. Então você vai conseguir, conforme você vai lendo, você vai conseguir. Poxa, mas ele era da tribo da onde? Você vai conseguir entender o comportamento daquele povo e automaticamente entender o comportamento de Deus. Ok? Não vai entender 100% porque aí já não seríamos homens, seríamos super homens, e a gente não tem essa capacidade. A gente compreende aquilo que a Bíblia já deixou escrita, mas está tudo na Bíblia. Então, Michele, pois eu tô falando de Judá. Por que ele vai parar, vai fazer uma pausa falando? Tá falando aqui de José, pô, vai falar agora do nada. Vocês sabem que tem disso, né? Vai falar de Judá. E é para vocês entenderem quem era Judá. Judá era um dos irmãos de José. Então, isso tudo é para vocês entenderem e procurar, dentro da genealogia, entender essa relevância. Vocês vão procurar, poxa, eu sei que eles... casamento era algo importante para eles, pureza era algo importante para eles, sacrifícios era importante para eles, circuncisão era importante para eles. Você vai começar a entender que a cultura deles regiam a forma que eles viviam. E isso é normal. Ok, deixa eu voltar para onde a gente estava, para a gente finalizar. A gente estava falando sobre José, né? O modo narrativo da história de José é contínuo e coeso, diferente das outras partes de Gênesis, que alternam as genealogias com episódios. Vai ser de forma contínua. Só vai ter algumas interrupções aqui, quando por exemplo, que nem teve de Judá e Tamar. Deixa eu ver se vai ter outra. Mas normalmente vai direto, tá vendo? Teve de Judá e Tamar, eu acho que não tem mais interrupções. Encontro de Jacó e José, a recepção de Faraó, mas ainda é tudo falando sobre José, é tudo dele. Aí vai falar que Jacó adoeceu, mas tá dentro do contexto de José ainda, tá? Vocês já leram, vocês sabem disso.
E aí aqui a morte termina com a morte de José, né? Mas vocês conseguem ver que, diferente das outras histórias, eles não vão focar muito na genealogia. A gente sabe que ele teve 2 filhos que foi Manassés e... Ai, tá me fugindo o nome direto, gente. E eu anoto as coisas e eu esqueço. Vamos lá. Os filhos de José, que é Manassés e Efraim? Não. Peraí, eu vou procurar aqui, que eu perdi mesmo. Mas eu vou achar aqui e vou falar pra vocês. Dos filhos dele. Tá tudo na nossa Bíblia. Muito nome e a gente acaba esquecendo. Eu sei que um é Manassés. Eu só tô em dúvida se é Efraim. Se é Efraim o nome dos filhos ou do outro filho de José. Enfim, quando eu achar eu posto pra vocês. Aqui, ó, é isso mesmo, gente. Eu sabia, mas fiquei com dúvida por bobeira. Efraim e Manassés, tá? Não sei por que eu fiquei com dúvida acerca disso. Ok, então vamos embora lá. O texto, dentro de Gênesis, como eu já expliquei para vocês, ele é bem narrativo. Ele vai usar recursos literários como sonhos, repetições e ironias para mostrar a mão de Deus guiando os acontecimentos. José passa de filho rejeitado a governador, de escravo a salvador, e a sua trajetória espelha o tema bíblico da inversão. Deus exalta os humildes e transforma a dor em bênção. Lindo, né? Nos capítulos finais, Jacó abençoa seus filhos, destacando Judá como portador da promessa messiânica, enquanto José continua sendo instrumento de preservação da vida após a morte de Jacó. Gente, agora olha aqui que interessante. Por que isso é interessante? Quando ele vai abençoar os seus filhos e ele destaca Judá como portador da promessa, você vai ver que toda a interrupção que tem, a Bíblia sempre vai mostrar os erros e os acertos daquela família que ele escolheu. Ele nunca vai passar pano, que nem assim como foi de Davi. Davi era alguém segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia faz questão de mostrar que ele era homem, que ele era falho, que ele tinha desejos, que ele teve impulsos, que ele cometeu erros. E assim também aconteceu na família de Judá. Mas mesmo assim, foi através da família de Judá e descendentes de Judá que deu seguimento à promessa. Por mais que José foi extremamente importante, não foi dele. Michele, o que você está falando? Lembra lá dos descendentes? Vamos avançar um pouco, né? Vamos avançar um pouco. Vocês sabem que mais à frente o povo o povo de Israel vai ser dividido. Vocês sabem disso, né? Mais à frente eles vai ser dividido e vai ser tribo, vai deixar de se chamar Israel, vai deixar de chamar Israel e vão ser divididos entre tribo do norte e tribo do sul. A tribo do norte vai ser aqueles que vão deixar isso, vai ser no período lá de Jeroboão, mais ou menos, tá? Do filho de Salomão, de Roboão, que ele não vai ter o pulso firme, entendeu? E Jeroboão vai fazer um golpe de estado, né? E vai pegar 10 tribos e vai embora. E essas tribos que vai sair, elas são as tribos do norte. E a tribo do sul é quem? É as tribos que ficaram, que é as tribos de Judá. E hoje minha cabeça é só Jesus, cara. E a tribo de Benjamim. Aí a minha cabeça fica dando nó, porque fica muito nome na minha cabeça e eu fico esquecendo. Judá e Benjamim. Por mais que vai ter lá Judá e Benjamim, o povo vai ser chamado de quê? De judeus. E aqueles que saíram vão ser chamados que foram um povo do norte, né? Vão ser chamados de israelitas. Então, o povo de Israel e os judeus. Essa é a diferença entre israelitas e judeus, basicamente. Ok? Vambora. A história de José não é apenas um relato familiar, mas um elo fundamental na narrativa bíblica. Mostra como José entrou no Egito e prepara o cenário para Êxodo. Ensina sobre providência, perdão e reconciliação. E revela que Deus conduz a história, mesmo através da dor e da justiça. É uma narrativa que une contexto histórico, migração por causa da fome e a vida no Egito, com profundidade teológica, mostrando que tudo se encaixa no plano divino.
Lembra que eu falei pra vocês que era muito importante começar do começo? Porque pra mim faz sentido você começar do começo. Você vai lá ler sobre os profetas maiores. Você não vai entender quem são os profetas maiores. Vocês não vão entender se vocês pegarem tipo por alto. Você vai ler sobre eles, mas poxa, aquele povo agia dessa forma, por quê? Porque os profetas pregavam tanto, advertiam tanto, porque se você não vier pro começo e entender a aliança que Deus fez, a cultura que eles tinham, a forma que eles se relacionavam, vai ficar sempre faltando alguma coisa, sabe? Do contexto de vocês. Profetas maiores é Isaías, Daniel, Ezequiel, Lamentação, Lamentações é de Jeremias, tá? Lamentações de Jeremias. Então, esses são os profetas. E tem mais um, mas hoje minha cabeça não tá muito legal. Jesus Cristo. Eu não sei o que tá acontecendo. É muito remédio que tá tomando. E a gente vai ter os profetas menores também. Gente, é tudo falando sobre o povo de Deus. Oséias, Joel, Naum, Jonas, Obadias, Miqueias, Abacuque, Zacarias, Ageu, Malaquias, Sofonias. E eu acho que ainda tem mais um. Só que hoje, só Deus na causa para explicar o que está acontecendo. É muito nome e às vezes a gente acaba esquecendo. Mas se dediquem à Bíblia, à palavra de Deus. E tentem manter o relacionamento com Deus sempre aceso, tá? E não deixem seu coração se turbar, não deixem a sua mente se turbar, não cheguem com uma postura diferente na igreja de vocês, por mais que às vezes, lógico, vocês não são obrigados a ficar em um lugar que vá contra as escrituras, mas ao longo da Bíblia você vai descobrir que a igreja é bem diferente da Bíblia, a nossa igreja atual. Aquilo que Deus espera que a gente faça é bem diferente do comportamento que a maioria das igrejas tem. Só que isso não é para te afastar. Isso é para te trazer para perto de Deus, tá? Tem muita gente que começa a ler e interpretar a Bíblia, estudar a Bíblia e acaba se afastando de Deus. Mas isso não vai acontecer conosco. Nós estamos alicerçados na rocha que é Cristo e iremos sim glorificar o nome de Jesus através da minha e da sua vida. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. E sexta-feira a gente faz a exegese de Gênesis 34, tá? Usando todo o nosso material que a gente já tem, que tá bem rico, tá? E eu vou tentar simplificar ao máximo para ficar de uma forma didática, pra gente conseguir fazer junto. Beijinho, que Deus abençoe vocês.